Nós estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023. Estamos no terceiro trimestre, estudando sobre o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Lição número 12, sendo a Igreja do Deus vivo. Para nossa meditação de hoje, os dois textos escolhidos estão em Daniel, capítulo 4, versículo 25, e Atos, capítulo 17, versículo 24. Para essa leitura, o título dado foi Deus é um ser pessoal que intervém no curso da história. Está escrito assim na palavra de Deus: Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. A passagem de Atos está escrito assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos caminhando, pela graça de Deus, para o encerramento de mais um trimestre da Escola Dominical. E vamos lembrar aqui que o título do nosso trimestre menciona, de um lado, a Igreja de Cristo e de outro, o Império do Mal. Que a lição do próximo domingo trata de algo específico da Igreja de Cristo, né? Nós falamos ao longo do trimestre sobre o Império do Mal, sobre esse espírito da Babilônia, não é? E nessas últimas lições temos falado então do outro lado, que é a Igreja, que aparece em primeiro plano no título do trimestre. Então, a lição do próximo domingo aborda, né, algo específico da Igreja de Cristo, que se opõe, portanto, a esse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Ora, nós vimos diversos problemas, diversas oposições que o mundo caído, que o mundo sem Deus proporciona, oferece contra os valores do reino, né? Desde a questão da deturpação da doutrina bíblica do pecado, na lição número 2 que nós vimos, e aí isso avançando pelo ensino progressista, a criatura valendo mais do que o Criador, a questão do aborto, a questão da desconstrução tanto da masculinidade quanto da feminilidade, e a igreja, como que a igreja pode enfrentar. Então, essas lições, essas últimas lições, desde a lição 9, mostram então como que a igreja enfrenta, como que a igreja encara, né? Como que a igreja ataca, né? Então, para enfrentar esse império do mal, a igreja só tem uma forma possível de agir. E a resposta para essa forma, para essa única forma, é precisamente o título da lição número 12. Sendo a igreja do Deus vivo. Não existe outra maneira, meus amados irmãos, e isso é preciso deixar bem claro para nossos alunos durante a próxima aula, não existe outra forma de nós vencermos esse império do mal, esse mundo dominado pelo espírito da Babilônia, a não ser sendo a igreja do Deus vivo. E para ser a igreja do Deus vivo, né, a igreja
deve fazer o quê? Né? Em primeiro lugar, ela deve estar bem consciente de que Deus é pessoal. Deus, Deus é uma pessoa. Deus, por ser pessoal, e aí nós partimos disso para chegar a um outro ponto, que é, como ele é pessoal, ele quer se relacionar conosco. Deus é do interesse de Deus, é do agrado de Deus se relacionar com os servos dele, né? Ou seja, ter comunhão com o ser humano é do interesse de Deus. Acontece que, como o pecado impede que essa comunhão se estabeleça, né? E nós sabemos que o homem, no pecado, ele é escravo do pecado, o homem sem Deus é escravo do pecado, então, como isso é notório e as Escrituras nos revelam isso, então o próprio Pai enviou seu Filho unigênito para que, ao morrer em nosso lugar e nós crescemos nele, ele tirasse o pecado, né? E assim a comunhão fosse restabelecida. Então, por um lado, nós temos que Deus é pessoal. Segundo, que esse Deus pessoal, como diz o título da leitura diária de hoje, é um Deus que intervém no curso da história. E o versículo de Daniel aí mostra exatamente isso, né? Quando Deus usa o profeta Daniel para falar para Nabucodonosor, que tinha se engrandecido, estava se considerando o maioral, praticamente um Deus. E aí o Deus verdadeiro, o Deus revelado nas Escrituras, mostra que não é bem assim. E essa profecia de Daniel sobre Nabucodonosor de fato se cumpriu. E nós lemos isso logo em seguida, né? Mas é interessante lembrar que o próprio Daniel, no capítulo 2 já tinha profetizado, ou melhor, já tinha declarado, né, louvando a Deus. No capítulo 2 versículo 20 em diante, está escrito assim em Daniel. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Olha que interessante. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Eu destaco aqui o versículo 21, né? Que diz assim que Deus muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Que é precisamente o que está no título da nossa meditação de hoje. Deus é um ser pessoal que intervém no curso da história. Deus vem promovendo essa sua intervenção ao longo dos séculos, ao longo dos anos. E nós, como igreja, só vamos subsistir, resistir a esse mundo dominado pelo espírito da Babilônia se nós tivermos um relacionamento pessoal com esse Deus que intervém no curso da história. Porque o Filho de Deus, em quem nós cremos, para quem nós entregamos nossa vida, disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, né? Então, para que nós não sejamos uma outra vítima desse mundo, desse império do mal, é preciso que nós tenhamos um relacionamento pessoal com o Deus que opera no curso da história. É esse Deus que, como diz Daniel, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Portanto, meus amados irmãos, levemos nossos alunos a ter esse interesse de relacionamento pessoal com Deus e que o Senhor nos ajude. Amém.